Vamos lá. Boa noite. Hoje eu vou falar sobre a experiência do internauta, o que é muito semelhante à experiência do usuário. Na verdade, a experiência do internauta é a experiência do usuário, só que no meio digital, na internet. Esse assunto eu vou falar sobre esse assunto porque foi a última aula que eu tive na FGV, que foi o curso que eu estou fazendo, de marketing digital. E vamos ver se eu aprendi alguma coisa para passar para vocês aí. Bom, a experiência do usuário ela envolve os sentimentos de uma pessoa com relação a um serviço, um produto ou um sistema. No caso do experiência de um internauta, é mais relacionado a um site, um aplicativo, acho que é só isso, site, aplicativo ou um software. É justamente medir a qualidade com que o cliente ele vai acessar ou vai mexer no seu produto. E quando a gente fala de experiência do usuário, a gente vem com duas palavrinhas que são bastante citadas, que é a acessibilidade e a usabilidade. À primeira vista, essas duas palavras são iguais, são semelhantes, mas elas apresentam conceitos bastante diferentes. A acessibilidade é garantir que a informação ela esteja no meio digital para todo mundo a qualquer hora, em qualquer lugar, e que possa ser acessado por qualquer pessoa, independente se ela tenha algum problema mental, visual, auditivo. Isso me leva à primeira pergunta: será que os nossos sistemas, nossos sites são realmente acessíveis? Acessíveis por quem? Para quem? A segunda delas é a usabilidade, que é a capacidade do sistema oferecer condições de uma pessoa realizar uma tarefa de forma eficaz, ou seja, ela tem que realizar de forma eficiente, num tempo razoável, e que leve satisfação para essa pessoa, que a pessoa fique feliz, não fique que nem esse rapaz aqui, depois que conseguiu fazer alguma coisa, querendo quebrar o computador. É um portal de notícias? Então tem que ser fácil encontrar notícias. É um e-commerce? Tem que ser prazerosa a minha compra. E aí eu falei para vocês um pouco sobre a experiência do usuário, bem simples, bem por cima mesmo. Falei dos dois modos, acessibilidade e usabilidade. E aí para os desenvolvedores aqui, para quem faz o sistema, né, que é a maioria de vocês, todos vocês aqui que fazem, o importante é saber que a usabilidade vocês podem medir a cada parte do projeto. E como é que a gente faz isso? No curso, a segunda aula que eu tive, eram 4 no total, a gente aprendeu alguns métodos para poder medir a usabilidade, né, para a gente poder mensurar. O primeiro deles é a observação normal, tradicional, que você vai ter um facilitador, você vai ter também um participante, onde vai ver o seu site, vai ver o seu sistema, e vai ter uma pessoa atrás, um vidro ali atrás, na verdade um grupo de pessoas observando o que o participante está fazendo. O facilitador ele não pode influenciar a pessoa que está fazendo, né, o participante. E, bom, é um método bastante tradicional, tradicional, depois eu te corto isso aí. A gente também tem um método de observação, que é o First Click Test. Esse aqui é o site do Itaú, há um tempo atrás, não sei se ainda está assim. E a missão da pessoa, eles mandaram para várias pessoas, e a missão era encontrar a agência mais próxima dela. Então, abrir o site, ela tinha que fazer o primeiro clique aonde ela achasse que ela podia fazer. Esse first click, esse teste, a gente desconsidera pontos como esse, às vezes como esse aqui, porque está muito fora do... Às vezes a pessoa abriu e fala, vou clicar aqui só para parar de me encher o saco. Mas aí a gente consegue ver que muita gente clicou no mapinha, algumas pessoas clicaram aqui no lugar, né, no acessar, algumas clicaram em agência e conta. Olha só, agência e conta desse site aqui, você não ia para uma agência mais próxima, mas você entrava na sua conta. Então, é justamente para você ver se tem aquele affordance, né? Se um link realmente é um link, se a imagem ela é uma imagem, se o botão realmente representa um botão. Nesse caso aqui, agência e conta, às vezes as pessoas, eu vou entrar aí e de repente vou ver qual que é a agência mais próxima da minha casa. E nesse caso não era. Também temos o eye tracking, que na verdade não é uma ferramenta não serve para medir, mas é muito legal porque a gente consegue entender como é que é o comportamento do consumidor, né, do cliente no seu site. Então os pontos vermelhos, claro, é justamente onde as pessoas mais veem. Então onde tem ponto branco, muita gente não vê, apesar de que ele está aparecendo. Algumas pessoas veem os links, algumas pessoas aqui em cima, de repente com um botão para voltar. Então é bem interessante esse eye tracking. Esse aqui eu acho que é o mais legal de todos, que é o teste dos 5 segundos, que eu vou fazer com vocês aqui, que é justamente para você ver o que seu cliente vê primeiro no seu site. Que de repente ele vai abrir, que é o que a gente está falando do Cosmos, de repente a pessoa abre o portal do Cosmos ali, e às vezes ele não vai ler o que está escrito assim, gratuito, porque ele vai direto olhar para alguma parte específica. Então eu vou fazer um teste com vocês, eu vou deixar uma imagem aqui de um site de esportes,
Tá? Já estou dando umas dicas para vocês e depois eu vou fazer algumas perguntas para vocês rapidinho, só para vocês verem se vocês acertam ou não. Preparados? Sim. Vai lá. De quem que é o site? Quais eram as cores do site? Vermelho, cinza, laranja, branco. Tá, bacana. Quem era o jogador que aparecia ali no canto? Kaká. Quem era o outro cara? Sim, Rogério. Tudo bem, então é um técnico. Ó, tá bem. Acho que você já tinha visto essa página aqui. Caramba, eu mal identifiquei que era SPN. Foi muito rápido. Cacete. Tinha algum anúncio? O meu anunciante. Hã? Agora. Agora? Acho que é o texto mais visto agora. Aonde que é o campo de pesquisa dessa página? Vocês viram? Então vamos ver rapidinho como é que é essa página. Só letra Kaká. Bom, falou muito bem, ó, Kaká. Rogério Lourenço, tudo bem. Aqui, ó, Fiat, que aparecendo. Onde que é o campo de busca dessa página? Lá em cima. Nem tem. É o agora ali. É o agora. Muita gente quando vai olhar fala que é aqui em cima. Aí não. Ah, é ali naquele canto ali. Não, também não é. Aí você fica procurando, deve ser aqui embaixo. Parece um campo de busca? Não parece. Que é aquele outro caso do Affordancy. O campo de busca parece um campo de busca? Isso tudo representa a experiência do usuário. Além do método de observação, a gente tem o método de inspeção, que esse aí os desenvolvedores podem fazer. Apesar de parecer mais simples, na verdade ele é bem demorado, ele é bem trabalhoso, e por ser bem demorado, tempo é dinheiro. Então vocês vão parar para poder ficar fazendo esses testes de inspeção. Um dos testes é o heurístico, onde os especialistas olham o projeto como um todo, e daí eles vão ver onde tem os gargalos, onde que a pessoa pode se distrair. E aí esse é o método heurístico. Ele olha tudo, depois eles conversam entre si para propor soluções. Além disso, a gente tem o cognitivo, que você vai ver todo o caminho, o melhor caminho para realizar uma tarefa, e aí vai ver onde tem uma distração e vai ver como contornar essa distração. Isso tudo vocês podem fazer. Como? Com diálogo simples, com atalhos, com mensagens de erros, documentação própria, que a pessoa geralmente às vezes nem documenta nada. Então fica aí para uma dica para vocês. A terceira aula que eu tive dessa matéria era, além dos métodos, né, ele falou sobre os elementos da experiência do usuário, do James Garrett, acho que é assim, que ele fala que a experiência do usuário não ocorre só na superfície, só no front-end, só no final, só na entrega do site. Ele tem que ocorrer em todas as etapas no desenvolvimento de um projeto, de um site, de um aplicativo. Bom, começando tem a estratégia, tudo começa, né, com a estratégia, que você vai ver as necessidades do usuário, os objetivos do site. Depois vem o escopo, que é os requisitos do conteúdo e as funcionalidades do site, vai ver a parte de pesquisa, de formulário, como é que vai ser tudo isso. Aí vem a parte que vem a estrutura, que é a arquitetura de informação, que é o acesso intuitivo do conteúdo, o design de interação, que você vai ver o fluxo que o cliente segue por todo o seu site. Isso você ainda nem projetou a cara do site, você vai fazer isso tudo lá atrás. É atrás do wireframe, que parte nessa parte do esqueleto, onde você vai ver design de informação, como que vão ficar as informações para o cliente, parte de interface, que é os elementos que vão facilitar para o cliente, para o usuário final. E aí a gente chega na superfície, que aí é a parte do front-end, que aí é a cara do site, a parte exatamente, do design visual, que é o CSS, o JavaScript, o HTML, que é o que o cliente vê. Terminando a quarta aula, que são 4 aulas que eu tive, ele falou muito do mobile, das vantagens e mais as limitações que o mobile tem, que é a tela pequena, o reflexo da luz, a conexão que é mais devagar, a restrição de tempo, a bateria do celular ou do tablet e o famoso dedo gordo, que você vai tentar fazer lá se você mexe com o dedão, né? Às vezes você não consegue clicar direito porque você tem o dedo gordo, nem o meu. Muito isso, essa frase aqui explica bem que nesse mundo mobile somos todos daltônicos e sofremos do mal de Parkinson. Ficou quebrado no slide de novo, que foi o Luli Radfai. Isso, que o cara é um monstro da área de comunicação aí. Na verdade ele é desse tamanho assim, mas o cara é um monstro, ele manja muito. Ele trabalhou já na OL, na DPZ, então ele é muito bom. Então pensem em mobile first, priorizem o que é importante, mantenham o foco, ou seja, usem o design responsivo, otimizado para mobile, programação de aplicação nativa ou até mesmo a híbrida. Lembrem-se, acessibilidade e usabilidade é uma solução para todos, isso é design universal, isso é a experiência do usuário. Bom, muito obrigado pela atenção.